quanto é que eu vou pagar a mais na minha prestação bancária pelo empréstimo que contratei, o empréstimo à habitação, devido ao aumento das taxas de juros. Olá a todos, espero que estejam muito bem desse lado. Hoje trazemos um vídeo eventualmente menos simpático, mas que responde, esperamos nós, a uma pergunta que nos fazem muito frequentemente e que tem a ver com quanto é que eu vou pagar a mais na minha prestação bancária pelo empréstimo que contratei, o empréstimo à habitação, devido ao aumento das taxas de juros. E aquilo que vos proponho é fazermos aqui um flashback de mais de 10 anos, portanto, se formos ao ano de 2006 nos Estados Unidos e ao ano de 2008 na Europa, só para percebermos que há normalmente alguma ligação, apesar de não ser exatamente idêntico, porque as diretrizes são sempre independentes. Em 2006, a Reserva norte-americana tinha definido uma taxa de juro de 5,25 e depois foi descendo até ao ponto 25, portanto desceu 500 pontos base. Em relação à Europa, em 2008, em outubro de 2008, a taxa de juros estava situada nos 4,25 e desceu até aos 0%, portanto teve uma descida de 425 pontos base, assim é que está correto, e portanto vemos que há aqui alguma semelhança de acordo com a economia mundial. E aquilo que assistimos a partir do início deste ano, em janeiro nos Estados Unidos, mas a partir de junho aqui na Europa também, é que quer a Reserva norte-americana, quer o Banco Central Europeu já estão a subir as suas taxas de referência e o mercado vai participando e, portanto, por consequência, aqui na Europa, a Euribor também já começou a subir e isso vai se refletir nas prestações bancárias. E se nos Estados Unidos nós já temos assegurada uma subida de pelo menos até aos 3,25, na Europa neste momento ainda só estão assegurados até aos 2%, portanto uma subida de 2%, mas é provável que acompanhe ou que seja necessário acompanhar a subida de 3% que já se verificou nos Estados Unidos e, portanto, aquilo que vos sugerirmos é que estejam prevenidos pelo menos para essa situação. Se olharmos de uma forma mais simples, e depois vamos ver mais em detalhe caso a caso, portanto vamos já vos dar esses dados também, mas de uma forma mais simples, dependendo do prazo que vocês contrataram o empréstimo à habitação, se foi a 10 anos, a 20, a 30 ou a 40 anos, vamos ver que, de acordo com o agravamento previsto, se vamos ter um agravamento de 2% para os mais otimistas, ou se vamos ter um agravamento de 3%, de 4% ou eventualmente de 5%, mas vamos para já focar-nos entre os 2 e os 4%, sendo que a nossa perspectiva, pelo menos até meados do próximo ano, é que atinjamos os 3% e, portanto, se acharem, se forem mais otimistas, deverão salvaguardar-se com cerca de 100 euros por cada 100 mil euros que estejam ainda em dívida ao banco. Se forem mais cautelosos ou se acreditarem na nossa perspectiva, devem salvaguardar pelo menos 150 euros de agravamento na prestação por cada 100 mil euros em dívidas e, se quiserem ser bastante cautelosos, prevendo aqui um agravamento de 4%, aí devem salvaguardar cerca de 200 euros por cada 100 mil euros que estejam em dívida. Indo agora aos dados mais concretos que temos no quadro para vos passar e que poderão ver o vosso caso mais específico e de uma forma mais aproximada, temos então, de acordo com o prazo que nós contratamos em termos de crédito à habitação, imaginem que contrataram um empréstimo a 20 anos e que são, no fundo, mais otimistas e que prevêem que até ao final do ano que vamos ter o tal agravamento de 2% na taxa da Euribor, não prevêem que este movimento, que seja necessário maior subida aqui da taxa de juros para combater a inflação. Então, nesse sentido, irão ter um agravamento por cada 100 mil euros que estejam em dívida de 94,70 euros. Se, por outro lado, forem um pouco mais cautelosos e, portanto, se perspectivarem que nós poderemos acompanhar de uma forma bastante mais próxima a agressividade que a Reserva Federal norte-americana está a ter neste momento,
e, portanto, previrem um agravamento de 3% num empréstimo, por exemplo, contratado a 30 anos, o agravamento expectável na prestação por cada 100 mil euros que estejam em dívida já será de 155,78 €. Se quiserem ser bastante cautelosos, porque é um cenário que poderá ser possível, depende muito também da disponibilidade da energia, da continuidade ou não da guerra, que são provavelmente os dois fatores que têm maior influência neste momento, e quiserem já fazer umas contas para, se tivermos um agravamento de 4% na taxa de juro de referência, portanto significa que a Euribor atinja os 3,5%, aí deverão considerar, portanto para um prazo contratado a 40 anos, deverão considerar um agravamento na prestação por cada 100 mil euros ainda em dívida de 229,34 €. E, portanto, podem, desta forma, através de uma regra 3 simples, fazer uma perspectiva para o vosso caso, e a nossa ideia é dar-vos uma ordem de grandeza e perceberem que, se tiverem um empréstimo, por exemplo, com 300 mil euros ainda em dívida, e se tiverem uma perspectiva de 3%, deverão salvaguardar pelo menos 450 € em função da prestação que pagavam ano passado. Devem ter essa perspectiva, porque provavelmente em meados do próximo ano, no final do próximo ano, terão esse agravamento de cerca de 450 € por mês. Se achar que este vídeo lhe é útil e se achar que pode ser útil a mais alguém que tenha financiamento bancário, se tiver alguma dúvida ou se pretender que nós façamos um vídeo sobre um outro tema, deixe ficar o seu comentário, a sua sugestão, teremos todo o gosto em responder. O meu nome é Luís Baldaco, da parte da Invest Team, e vemos no próximo.